Seja bem-vindo ao programa 70 vezes 7. Ontem assinalou-se o Dia Internacional da Mulher. Hoje, ao longo dos próximos minutos, queremos olhar um pouco a condição da mulher no interior da Igreja. O documento final do Sínodo reconhece que há ainda dificuldade no sentido da mulher a ser reconhecida nos seus carismas, no seu lugar, na sua vocação no interior da Igreja. No entanto, há casos diferentes de mulheres que vão desempenhando lugares importantes, cada vez mais. São pequenos sinais de esperança que vamos conhecer nos próximos minutos. A revisão do Código de Direito Canónico de 1983 introduziu a possibilidade das dioceses terem o ecónomo ou o chanceler leigos. Isso acontece aqui, onde nos encontramos, na Diocese de Setúbal, onde, aqui na Cúria Diocesana, temos como chanceler Maria da Graça. É a primeira e, até ao momento, a única mulher chanceler de uma diocese em Portugal. Maria da Graça foi nomeada em 2021 por Dom José Ornelas, quando este estava à frente da Diocese de Setúbal. É formada em Teologia e em Direito Canónico pela Universidade Católica Portuguesa. Maria da Graça, muito obrigado por nos receber aqui na Cúria Diocesana de Setúbal. É chanceler na Cúria Diocesana. Pergunto, o que é ser chanceler? O que é que faz um chanceler na Cúria Diocesana? Obrigada por ter vindo aqui, por nos ter visitado as nossas instalações. Seja bem-vindo aqui nesta casa de Setúbal, em Setúbal. O chanceler, o que é que faz? O chanceler é aquela função que é exercida dentro da Cúria Diocesana, dos serviços administrativos, que tem como principal objetivo e missão fazer com que todos os atos e documentação que são emitidos numa cúria tenham efeitos jurídicos ao nível civil e ao nível canónico. A nossa vida é feita por atos administrativos, por atos jurídicos, toda a vida diocesana, paroquial, até a nossa vida civil é pautada por este tipo de documentos, por este tipo de atos administrativos. E emitir um documento que esteja de acordo, quer com a lei civil, quer com a lei canónica e até com a norma concordatária, é muito importante na emissão dos documentos que saem, normalmente para a representação do Sr. Bispo, em nome do Sr. Bispo, e também para a vida das paróquias. E a mulher na Igreja, pergunto-lhe eu, sei que não olha o caso como uma questão de conquista de lugares, obviamente, mas como é que encara esta presença da mulher dentro da Igreja, em lugares também importantes, como é o seu, e no momento também da nossa história em que as mulheres vão também desempenhando missões cada vez mais importantes? Sim. Eu acho que é uma resposta a um chamamento. A Igreja é feita desde o início de chamamentos. Todos nós somos chamados a. E esta presença da mulher na Igreja, que não tem a ver propriamente com uma posição mais acima ou mais abaixo ou de poder, é, acima de tudo, serviço. Serviço e missão. E uma resposta a um pedido que a Igreja nos faz e que nós tentamos, de alguma maneira, ser o mais facilitadoras, corresponder o melhor possível e tentar que a Igreja seja também ela, não mais, mas melhor Igreja. Porquê? Porque há a participação de todos. E o facto de ser mulher também é um desafio maior, com certeza, mas a mulher sempre esteve na história da Igreja, não é? Eva, Maria Madalena, todas as mulheres ao longo da história fizeram parte da Igreja. Se esta é a forma de estar da Igreja, das mulheres na Igreja contemporânea, olha, pois que seja. Nós temos que estar abertos ao Espírito Santo, a Igreja é dinâmica, não é fechada, conseguimos ultrapassar diferentes situações da história e o importante é caminharmos nesta confiança de que estamos acompanhados. Estamos na sede da Conferência Episcopal Portuguesa e aqui os secretariados das comunicações sociais
bens culturais da Igreja e também da mobilidade humana, têm mulheres como diretoras. Eugénia Costa Quaresma tem as suas origens em São Tomé e Príncipe. Iniciou funções na Obra Católica Portuguesa de Migrações em 2001 como coordenadora do Serviço Psicossocial. Em 2007 foi nomeada diretora adjunta deste organismo, que coordena agora desde 2014. Eugénia Quaresma, estamos aqui na sede da Conferência Episcopal, digamos, onde funciona também esta Comissão Episcopal ligada à mobilidade humana, onde funciona a Obra Católica Portuguesa de Migrações. Como é que é estar à frente de uma estrutura como esta, da Conferência Episcopal, sabendo que ela corresponde hoje a um tema tão sensível que toca a tantos homens e mulheres que procuram melhores condições de vida no nosso país? É um tema sensível e central. Cada vez mais nós estamos a tomar consciência da transversalidade das migrações, estamos a falar de pessoas em contexto de mobilidade humana e tanto podem ser migrações, como pode ser a pedir refúgio, como pode ser outro departamento da mobilidade humana, a questão da população cigana, como também o apostolado do mar e o turismo, que são setores que estão ligados aqui à mobilidade humana. Como mulher, pergunto como é que um dia, ao fim e ao cabo, chegou até este caminho em igreja, como é que começou a contactar com estas realidades até ao ponto de hoje estar neste lugar? Sem me perceber, eu nasci em contexto de migração, faço parte de uma diáspora, a diáspora são tomense. Depois fui convidada para este serviço em 2001 e comecei justamente por atender a população migrante em Lisboa. E isto foi evoluindo e em 2014 os bispos confiaram-me esta missão de coordenar este serviço, que tem a dimensão interna, com os secretariados diocesanos de migrações e Cáritas Diocesana, e tem a nossa diáspora. E gosto até de começar por aí, é essa a razão de ser da Pastoral das Migrações, da Obra Católica, é a diáspora portuguesa que está nos 5 continentes. Traz em si esta marca da diáspora também, sei que habita na margem sul, na Amora, que é também um território geograficamente muito marcado por populações que ali chegam, não é? Portuguesas, vindas de outros lugares do país, mas também de fora. É um trajeto que se faz diariamente até aqui à sede da Conferência Episcopal e acaba por a oportunidade do transporte público ser um momento também de observação, de alguma maneira. Exatamente, observar como é que as pessoas estão, como é que as pessoas conversam e até pensar na própria mobilidade. Eu própria, para chegar ao trabalho, tenho que me mover, atravessar uma ponte, atravessar de uma margem para a outra. Este percurso, esta ponte é simbólica e é real, não é? Portanto, é um esforço que temos que fazer e atualmente é-nos pedido isso, que sejamos comunidades cristãs, construtores de pontes, e trabalhemos nesse sentido. Atravessa esta ponte diariamente, mas hoje parece que a sociedade tende a quebrar pontes ou a impossibilitar estes diálogos com a diferença. Habitamos tempos polarizados de diálogos de ódio. Como é que se pode combater isto? Como é que também a Obra Católica Portuguesa de Migrações vai fazendo caminho neste contexto que não é fácil? Muito a partir das orientações pastorais que nos chegam do Vaticano e aproveito para divulgar as orientações pastorais para a interculturalidade. E o primeiro ponto é justamente reconhecer o medo. Reconhecer o medo, promover o diálogo, é a forma de nós fazermos baixar alguns muros e pegar nas pedras dos muros e construirmos pontes. Eu acho que este é o grande desafio que somos chamados, não nos deixarmos envolver por o disse que me disse, apostarmos muito nos factos, em conhecer a realidade, apostarmos muito na relação e no construir a relação com o outro, com os outros e perceber que, afinal, somos irmãos e estamos aqui para construir esta sociedade em conjunto. Como mulher, como é que integra esta missão que a Igreja um dia lhe confiou na sua vida? Não sei se é relevante, se não é relevante. Algumas características, eu penso que, mas atribuem isto, esta capacidade de conciliar pontos de vista. Eu acho que estamos num tempo de polarização
esta capacidade de pôr a dialogar, de sentar à mesma mesa perspectivas diferentes e construir algo novo, eu acho que o lado feminino pode ajudar. Esta preocupação em cuidar do cuidador é também um olhar que trago e uma necessidade que percebo que é importante para os tempos de hoje, e procuro trazer isto, ter este cuidado pelo cuidador, por quem está a cuidar das comunidades, e também esta necessidade de sentar à mesma mesa, conversar e construir pontos, colaborar, o diálogo, são exigências dos tempos de hoje e penso que o lado feminino pode contribuir para isso. Maria de Fátima Eusébio é doutorada em História da Arte em Portugal pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, é também, desde 2023, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais. Doutora Fátima Eusébio, estamos aqui no Mosteiro de São Vicente, em Lisboa, mas é muito significativo e é um lugar muito exemplar, digamos assim, um bom exemplo daquilo que é o cuidado do património e do interesse que ele desperta, porque Lisboa é cada vez mais visitada e aqui se pode fruir deste património como religioso logo à partida. Está à frente também deste departamento, deste secretariado dos bens culturais da Igreja, e este é um cuidado, ao fim e ao cabo, que se tenta, que atravesse o país, que esteja presente nas diversas dioceses. Isso é verdade. O património, para além de estar recuperado, conservado e qualificado, é absolutamente importante que ele possa ser fruído por todos, crentes e não crentes. Até porque eu considero que abrir as portas do nosso património aos não crentes é um caminho que pode conduzir também a uma outra caminhada do ponto de vista da sua religião. Mas, para além disso, a verdade é que a Igreja é detentora de um património cultural imenso e que o deve disponibilizar a toda a comunidade. E essa é uma missão que deve estar subjacente a todas as ações que fazemos. Os nossos bispos acharam por bem colocar uma mulher à frente de uma estrutura como esta, dos bens culturais da Igreja. Há preparação técnica também que é necessária nestas coisas, mas qual é a vantagem, digamos assim, também a sensibilidade própria da mulher num lugar como este, não é? Do cuidado e da proximidade com o património. Eu acho que neste caso concreto, no que se refere ao Secretariado Nacional, eu acho que há um reconhecimento de uma caminhada anterior da minha função nos bens culturais de Viseu. A verdade é que quando eu há pouco pensava nisso, são 18 anos de Diocese de Viseu que eu tenho, e quando fui convidada para a Diocese de Viseu em 2007, eu própria fiquei surpreendida. De qualquer das formas, eu era professora na Universidade Católica, e o entrar para a Diocese teve também algumas resistências internas da própria Diocese. Foi devido, na altura, a um bispo com visão, que era o falecido Dom Elídio Leandro, ao atual bispo de Angra, que era o ecónomo da Diocese, e, curiosamente, também ao padre da liturgia, que é o padre José Henrique. E também resultava já do reconhecimento de um trabalho anterior que eu já desenvolvia um bocadinho em voluntariado na área dos bens culturais e também com a relação dos meus trabalhos académicos de tese de mestrado e doutoramento serem sobre o património da Igreja. E por isso houve alguma resistência, eu devo reconhecer, quando entrei para a Diocese, por parte de alguns setores da Diocese, por duas vertentes. Pela vertente de eu ser mulher, que eu consegui perceber em algumas situações, e pela vertente também de não ser considerado como absolutamente necessário haver uma pessoa a tempo inteiro para este tipo de serviço, até porque ainda hoje, infelizmente, há muitas dioceses que o não têm, não é?
E por isso acabou por ter que ser, é tanto que eu estive 3 meses sem nomeação devido a essas resistências. Mas isto acabou por também ser uma realidade com que me confrontei e que tive que dar a volta. E acho que aí nós mulheres, às vezes, perante as dificuldades, somos bastante resilientes e ter que encontrar as estratégias para mostrar que aquele serviço era importante e que eu o podia desempenhar com competência, tendo em conta os conhecimentos que tinha e que trazia do meu percurso anterior. Aqui também já havia uma situação anterior, que era a doutora Sandra, que ao longo dos Já abriu anos, muito caminho nesta dimensão. com certeza. Eu entrei para a Diocese em 2007, penso que terei sido a primeira mulher a estar no país, a estar à frente deste organismo, mas é engraçado porque tudo isto, eu já antes de trabalhar na Diocese também era professora no seminário e acho que até fui a primeira mulher a dar aulas no seminário de Viseu e foi numa situação de ter que se resolver uma situação de emergência porque tinha falecido o cônego que dava a história da arte. E quando entrei, também houve alguma, até acho que por parte dos próprios seminaristas, portanto, alguma admiração. A presença de uma mulher. A doutora Sandra desenvolveu também um trabalho extraordinário ao longo destes anos e deu relevo também à sua atuação e por isso claro que o irem buscar novamente uma mulher não terá sido por ser uma mulher, mas sim um bocadinho o reconhecimento do trabalho que eu tinha desenvolvido ao longo destes anos em Viseu e que continuo a desenvolver porque estou a meio tempo e isto é uma gestão de vida extremamente difícil. Mas vai de alguma forma percebendo também, até por outros secretariados e na Igreja em geral, que já não é assim algo tão raro, não é? Não. Aliás, pelo contrário, eu pessoalmente sou, nesta questão da presença das mulheres, eu sou contra cotas, propriamente. Nós não devemos, às vezes dizem, as mulheres passam a ter esta função e não sei quem mais, porque passa quase a ser obrigatório, porque é bem, é correto socialmente, parece bem. Não, eu acho que nós temos competências, não é? Temos vocações também, porque nem toda a gente tem vocação para todos os lugares, não é? E eu acho que é por uma questão de conquistarmos e mostrarmos que podemos desenvolver um trabalho válido, neste caso, na nossa missão de igreja, não é? Este serviço que eu presto à igreja nesta área, que pode também, claro, ser desenvolvido por um homem. Eu penso que podemos ter, se calhar, às vezes, mais criatividade, mais ou menos paciência, mas não a sensibilidade para determinadas áreas, eu costumo dizer, temos com certeza, de uma forma geral, mais sensibilidade para a preocupação estética de algumas coisas, da organização de algumas coisas, mas é uma questão de estarmos com competências para o exercício daquele cargo. Alice Cardoso é uma jovem portuguesa, escoteira e representa o país e os seus jovens junto da Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia. É ali que integra a YouthNet, uma rede jovem de aconselhamento que produz materiais de apoio a uma participação mais efetiva dos jovens na Igreja e nas instâncias da União Europeia. Alice Cardoso, pergunto eu o que é a Comece Jovem e que missão ali desempenha nesta estrutura dos Bispos da Europa? Então, a Comece, mais concretamente, a sigla significa Comissão dos Episcopados da União Europeia. O nosso trabalho enquanto equipa jovem, nós chamamos-lhe a YouthNet, portanto, uma tradução poderia ser a Rede Jovem, por exemplo. E o nosso trabalho é fazer reflexões sobre vários temas. Para o caso deste ano é a migração e o contexto migratório atual da Europa. E fazer então uma reflexão, elaborar um artigo para oferecer aos bispos e depois também à União Europeia de uma perspectiva católica, ou seja,
Nós trabalhamos não diretamente com os bispos, mas mais até para os bispos, porque nós, quando estamos a elaborar estas reflexões, não temos os bispos ao nosso lado a dizer o que é que temos ou não de fazer. Nenhum de nós é propriamente especialista, às vezes até nos assuntos que nós falamos ou abordamos, mas elegemos sempre 4 pessoas, à qual chamamos a presidência, que depois fazem então a pesquisa e elaboram o artigo para entregar aos bispos. E depois os bispos fazem uma análise e passam depois aos órgãos da União Europeia para também tentarem refletir um bocadinho em como é que a perspectiva católica pode ajudar a legislar dentro da União Europeia. E como é que vocês fazem esta ponte entre os jovens da Europa, vocês próprios, que são este elemento de ligação com os bispos? Há uma escuta dos departamentos de pastoral juvenil? Sim. Locais? Geralmente, antes de cada artigo, ou antes de cada, nós chamamos de o paper, nós costumamos fazer sempre um inquérito. Lançamos para todos os jovens da Europa, cada responsável de cada conferência episcopal lança depois esse inquérito para os seus departamentos, se bem que nem todos os países têm um departamento como nós temos da Pastoral Juvenil, e depois então recolhemos as respostas, reunimos num inquérito geral e depois analisamos e então meio que analisamos a opinião geral com aquilo que está estudado cientificamente ou sociologicamente. E é um ambiente muito masculino, este dos bispos, obviamente, mas como é que é como mulher também? E haverá outras mulheres também neste grupo, também rapazes, fazem esta ligação, esta comunicação, passam também a vossa sensibilidade própria na análise dos temas? Eu acho que em quase todas as coisas que eu tenho participado, além da Comes, eu sinto sempre que é necessário haver um equilíbrio, quase diria que em termos de paridade, mesmo de número, entre homens e mulheres, porque acho que ambos trazem coisas muito diferentes. Às vezes até as mulheres trazem coisas de uma perspectiva mais masculina ou até ao contrário, os homens de uma perspectiva mais feminina, e acho que isso é fundamental na Igreja. Os bispos são todos homens, mas neste caso a Comes YouthNet acho que somos mais ou menos o mesmo número de mulheres e homens. E acho que muitas vezes, por exemplo, agora para a discussão da migração, surgia muito este papel da mulher para a maternidade, ou seja, somos de facto uma força de trabalho, a mulher, mas e a maternidade, que vê-se perfeitamente na Europa neste momento, que está a sofrer bastante com uma quebra demográfica. Portanto, acho que sim, as mulheres trazem coisas muito relevantes, os homens também trazem coisas muito relevantes e acho que é a beleza do feminino na Igreja, diria eu. 4 mulheres, 4 atitudes de igreja que vão traduzindo na prática a competência para a missão confiada e que reclama ainda mais presença e contributo feminino. Nisso já pensou o Papa Francisco, que nomeou recentemente a irmã Rafaela Petrini para o Governatorato do Estado do Vaticano, e também a irmã Simona Brambilla para o Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, e que em Roma falou aos jornalistas portugueses. Me parece que se facilitar o diálogo, a complementariedade, diria mais, a reciprocidade, entre uma dimensão masculina e feminina, que não quer dizer só entre homens e mulheres, também, mas a dimensão feminina e masculina que todos nós temos dentro, e que a Igreja tem, e que a humanidade tem, a nível de maneira de raciocinar, maneira de sentir, maneira de perceber e interpretar a realidade. Facilitar esta integração a todos os níveis, prático, teórico, espiritual, afetivo, racional, seja uma condição para promover a paz no mundo, para promover aquilo que Papa Francisco chama a harmonia. Tanto me parece que talvez este acto de Papa Francisco tenha, como diz, uma dimensão simbólica, uma dimensão prática, concreta, mas que aquilo que seria o meu auspício, o meu desejo possa
encorajar esta integração cada vez mais verdadeira e profunda destas duas dimensões na vida da Igreja, mas eu diria mais, na vida da humanidade.